alunos beneditinos, tudo bem? Eu estava ouvindo um rock rocha. Então, hoje o tema da aula, nossa terceira aula para o primeiro ano, é sobre o ciclo das rochas. Bom, todo mundo já sabe que rocha é um agregado de minerais e existem três tipos: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. E quando a gente fala no ciclo das rochas, é porque esse ciclo ele é contínuo e infinito de formação e de transformação das rochas que formam a litosfera. Então, é importante saber que a litosfera ela está em constante formação e transformação também, certo? Então, começamos aqui pelas rochas magmáticas que se originaram através do resfriamento e da solidificação do magma. Por isso que elas se chamam rochas magmáticas ou rochas ígneas também, ok? Bom, essas rochas magmáticas elas puderam se resfriar tanto em profundidade como na superfície. Existem dois subtipos de rochas magmáticas que depois você vai ver lá no texto que eu fiz para vocês. Com o passar de milhões e milhões de anos, essas rochas elas sofreram a atuação dos agentes externos de erosão, o intemperismo e os agentes externos de erosão, ou seja, os rios, as chuvas, o vento, mar, gelo, etc. São os agentes externos de erosão. Então, as rochas, essa erosão foi responsável pela produção de sedimentos que foram arrancados dessas rochas. Esses sedimentos foram levados para as partes mais baixas, para as depressões, para as partes, tanto partes mais baixas dos continentes como dos oceanos. E na medida que os sedimentos foram se acumulando em camadas, e depois foram sendo consolidados, cimentados, num processo que a gente dá o nome de diagênese, tá? O que é isso? É o processo de formação de uma rocha sedimentar. Então os sedimentos eles são colocados em camadas, depois são cimentados pela pressão que vem de cima, tá? Então isso deu origem às rochas sedimentares, ok? Tanto as rochas sedimentares como as rochas magmáticas, elas também puderam ser transformadas através do aumento da temperatura e da pressão. Então, essa transformação, esse metamorfismo, deu origem às chamadas rochas metamórficas. Vocês estão conseguindo entender o ciclo? Então, as rochas magmáticas também puderam dar origem às rochas metamórficas. Ok? Por sua vez, algumas rochas metamórficas, elas acabaram novamente se fundindo e se transformando novamente em magma. Isso eu estou falando em grande profundidade, tá? Sobretudo nas áreas de encontro de placas tectônicas, quando uma dessas placas vai mergulhar sobre a outra até encontrar as temperaturas mais elevadas do manto, Então elas vão novamente se fundir, essas rochas vão se fundir e transformar novamente em magma, e aí é o ciclo se completando aqui, tá? Agora, só para a gente fechar, eu gostaria de lembrar a todos que as rochas sedimentares, elas podem, obviamente, que sofrer o intemperismo e a erosão. Então elas vão novamente dar origem a outros sedimentos e a outras rochas sedimentares, tá? E as rochas metamórficas, por sua vez, também pode acontecer a mesma coisa com elas. Elas vão sofrer intemperismo e erosão com o passar de milhões e milhões de anos. No texto que eu preparei para vocês, vocês vão encontrar esse esquema. Esqueci uma coisa interessante. Todo mundo agora olhando aqui essa imagem, que é
de uma rocha sedimentar, né? Uma característica importante das rochas sedimentares é a sua estratificação. Estratificação, estratus, é a mesma coisa que camadas. Então a gente consegue ver nas rochas sedimentares essas camadas, que a gente sabe que cada camada dessa foi originada, né, foi sendo depositada ali ao longo de milhões de anos, enfim, né? Sempre as camadas inferiores, elas são logicamente mais antigas, né, do que as camadas superiores, certo? Então, como eu estava falando para vocês, no texto que eu preparei, vocês vão encontrar esse esquema, tá? Vocês vão encontrar as características de cada tipo de rocha, as suas subdivisões, no caso das rochas magmáticas, tá? E no caso também das rochas sedimentares, e os exemplos de cada uma dessas rochas, ok? Pessoal, espero que todos fiquem bem, lendo os textos, resolvendo os exercícios, conferindo o gabarito e colocando lá no ambiente virtual da escola, se tiver alguma dúvida para eu ajudar, ok? Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.